Vamos voltar aqui para Share Screen. Então aqui, né, a gente já está com a provinha, vai seguindo. Bora montar o time do cursinho. Gente, o time do cursinho não vai dar bom. Se tem eu de planejado, já não dá bom. Se tem você, está ótimo, mas se tem eu, o time afunda. Entendeu? É pesado pôr na mochila, galera. Então, vamos lá, ó. Questão 4 aqui. Coloca assim pra gente. Segunda maior floresta tropical do mundo, a floresta do Congo se estende pelo território de 7 países africanos. República Democrática do Congo, República do Congo, Gabão, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial e Angola. O ambiente propicia a biodiversidade, sendo habitat de milhares de espécies de animais e plantas. E essa região também concentra uma grande diversidade cultural, formada pelos vários povos de língua banto que ali vivem há séculos. Então, sobre essa região, é correto afirmar o quê? Sobre a região aí da floresta do Congo, sobre a região do Congo, certo? Deixa eu mudar o foco da janela. O que vocês estão vendo na janela? Vocês estão vendo o texto ainda? Sempre faço o teste, né? Estão vendo o texto da questão ainda, pessoal? Beleza, beleza. Só para ter certeza que vocês não estão olhando o gabarito comigo. É. Então, vamos lá. Então, sobre essa região, o que é correto afirmar sobre a região do Congo? Os povos de língua banto. E aí? Alguém? B. Conquistou a independência política na segunda metade do século XVI. Não, 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 não. Porque na segunda metade do século XVI a colonização ainda estava a todo vapor, e lá para o final do século XIX, a gente vai, segunda metade do século XIX, a gente vai ter um imperialismo e um neocolonialismo que vai levar a uma nova colonização dessa região. A independência política dela é super recente. Ok? Nath marcou a E, maior origem da maior parte dos africanos escravizados aportados na América do Sul. Está correta, certo? Essa aí que a gente podia fazer, colonizada por britânicos, espanhóis e portugueses no século XVIII. Século XVIII a 1700 a 1800. Não é nesse período que vai estar rolando a colonização dessa região. Ela vai estar acontecendo entre os séculos 16 e 17 e no meados do século 19. A letra B fala em independência política da região é recente. A letra C fala que é destino de corrente migratória islâmica no final do século II. Não. Final do século II, corrente migratória islâmica, não faz muito sentido falar ainda, e se tivesse ocorrendo, seria no norte africano. Letra D, entreposto comercial de ouro e diamantes dos povos do Alto Rio Nilo. O Alto Rio Nilo estaria mais a leste e, mais, na verdade, mais a nordeste, certo? Fica com a E, origem da maior parte dos africanos escravizados aportados na América do Sul. Ok? Então vamos descendo. Estamos aqui na questão 9. O artigo 18 da Lei Federal 9.985, do ano 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC,
Define reserva extrativista como área utilizada por populações tradicionais cuja subsistência se baseia no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte. Essa lei tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Nessas reservas, as terras são... E aí, questão 9. E aí, a questão 9. O que que dá, o que que o texto dá a entender para a gente? Nath marcou C do governo e o usufruto é dado aos grandes latifundiários. A letra C não, né? Esse usufruto não pode ser dado aos grandes latifundiários, pelo contrário. Essas são áreas utilizadas por populações tradicionais, subsistência, extrativismo, animais de pequeno porte, não tem latifúndio em zona extrativista, certo? E aí, pessoal? E aí? Questão 9. Essas reservas, as terras pertencem a quem e são usadas por quem? E aí, pessoal, nada?
Então, pessoal, é o seguinte, o texto está falando para a gente que as reservas extrativistas são utilizadas por populações tradicionais. Só de colocar ali populações tradicionais, pessoal, a gente cortava A, B, C e E, ok? Ele fala ali, ó, comunidades tradicionais, usufruto de todos os brasileiros. Não é usufruto de todos os brasileiros, elas pertencem a quem? Ao uso de quem? Das comunidades tradicionais. Letra B, comunidades carentes. Não, não é porque é tradicional que é carente. Letra C, grandes latifundiários, não tem nada a ver com latifúndio. E letra E, comunidade ribeirinha. Comunidade ribeirinha, ela é comunidade tradicional. Só que a gente está falando de comunidades tradicionais no geral, não comunidades tradicionais específicas, certo? Sobre a posse dessas terras, elas são divididas justamente pelos SNUC ali. O SNUC é um órgão da União Federativa do Brasil. Então, as terras das reservas pertencem à União e são ocupadas pelas comunidades, ocupadas e utilizadas pelas comunidades tradicionais. Beleza? A questão 9. Beleza? A questão 9, pessoal? Pessoal, alguém comigo? Vocês estão na escuta? Oi, beleza, obrigado, Nath. Questão 10, então, bora lá. Entendendo porque questão 9 a gente fica com a D? Ela era bem puxada do texto, tá, pessoal? Então a 10 vai falar o seguinte, que no final de 88 surge no Acre, né, a Aliança Povos da Floresta, formada por seringueiros e povos indígenas motivados por problemas comuns. Então percebe aí uma aliança pouco usual, né, entre seringueiros e nativos. Inspirados pelo modelo de demarcação das terras indígenas, os seringueiros propuseram como solução que via se tornar uma nova forma de unidade de conservação ambiental, as reservas extrativistas. Nelas, as populações tradicionais, ribeirinhas, caiçaras, indígenas, quilombolas, etc., que dependem da extração de produtos da natureza, como, por exemplo, látex ou a castanha, recebem áreas demarcadas para as quais desenvolvem um complexo plano de manejo que, ao mesmo tempo, garante a biodiversidade local e a dinâmica cultural do grupo. No estado de São Paulo, existe a Reserva Extrativista e o Quilombo do Mandira, que foi premiada em 2002 na Rio Mais 10 pela iniciativa socioambiental que conjuga o manejo de ostras e a valorização cultural e econômica da comunidade envolvida. Segundo o texto, é correto afirmar que. Então, pessoal, é de acordo com o texto. Essa é uma questão que cai como geografia, como ciências humanas, mas segundo o texto, o que é correto afirmar? Então, atenção no texto. Bora lá. E aí? E aí, pessoal, de acordo com o texto na questão 10, o que é correto afirmar?
Isso aí. Nath marcou B ali. O objetivo da proposta da Aliança dos Povos da Floresta foi de conjugar a conservação ambiental com a manutenção dos modos de vida. Está evidente isso no texto, certo? Onde ele fala aqui, ó. Reserva extrativista quilombo do Mantilha, premiada pela iniciativa socioambiental que conjuga o manejo de ostas e a valorização cultural e econômica da comunidade envolvida. E mais acima também, né? Onde ele fala aqui um plano de manejo que ao mesmo tempo garanta a biodiversidade local, né? Que é a conservação ambiental e a dinâmica cultural do grupo, ok? Então a 10 a gente fica aí com a letra B mesmo. Obrigado, Nath. 11. Suponha que um terreno retangular de área 4.225 km² será delimitado para se tornar uma nova reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede em 100 km sua largura, x, uma equação que permite determinar essa largura x é... E aí? A próxima, então. Vamos lá. Nada de fazer questão de matemática hoje, então. Para 12. Para 12. Leia o texto para responder 12 e 13. 12. A mineração, apesar de ser considerada atividade econômica bastante importante, traz alguns problemas. A maior parte deles é no campo ambiental, como o rompimento das barragens de rexeitos da produção de minério de ferro de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Os danos causados pelo rompimento das barragens transcenderam a ordem material com a perda de vidas, padrões de organização social, identidade coletiva, vínculos de vizinhança comunitários, além da perda de práticas culturais diversas que configuram os modos de vida que foram extintas. Além disso, há problemas sociais causados pelo desemprego devido ao esgotamento das jazidas minerais ou ao abandono destas pelas empresas mineradoras, gerando problemas de conservação do espaço geográfico. Do ponto de vista econômico, social e ambiental, para minimizar a possibilidade de catástrofes ambientais, como é mencionado no texto, é adequado. Então, o que é adequado do ponto de vista econômico, social e ambiental para minimizar as catástrofes ambientais? E aí? D. Nath já jogou a dele. Finalizar os empreendimentos de forma mais eficiente e efetiva e garantir o cumprimento de normas técnicas pelos impactos socioambientais. Está certinho, certo? Se a gente precisa construir essas mineradoras, a gente precisa fiscalizar isso de forma eficiente e garantir o cumprimento dessas normas técnicas. Brumadinho, Mariana, o que aconteceu? Foi o descumprimento de normas técnicas, fiscalizações falhas, muito espaçadas, onde às vezes se percebia o problema e não se tomava nenhuma medida em relação a ele, certo? Então, vamos continuar aqui. Boa, Nath. A questão aqui de estação do ano, olha que beleza. Então, questão 14. Devido ao seu posicionamento no globo terrestre, a Mata Atlântica tem o bioma típico de áreas tropicais. Analise a imagem do planeta Terra. Então, tem a imagem do nosso planeta Terra, certo? O dia polar, a noite polar, o círculo polar ártico, o círculo polar antártico, a área de maior descendente de raios solares no período dos solstícios de verão. E considerando as estações do ano no momento representado pela imagem, a Mata Atlântica brasileira é 1 e no hemisfério norte é 2, certo? Como a gente faz essa, pessoal? E aí? Como a gente faz essa?
Dá para eliminar alguma assim de cara já? Nath marcou C. Luca, e aí? Deixa eu fazer uma pergunta, além da certa e errada. O que que a gente elimina aí? Por curiosidade. Quem sabe me dizer como se a gente elimina, o que que a gente elimina e por quê? Logo de cara. A Nath está certa, a letra C, inverno, verão. A gente pode eliminar de cara a letra A letra B e a letra D. Por que a gente pode eliminar elas tão rápido? Por que que a gente pode eliminar essas alternativas tão rápido? E aí? Quem se habilita? A gente podia ter eliminado de cara 3/5 das alternativas. Por quê? Porque na imagem está escuro. Como assim? O escuro tá só para representar dia e noite, na verdade, né? Pessoal, quando a gente está falando em estações do ano, no hemisfério norte e no hemisfério sul, elas são invertidas, não são? Se eu inverter inverno é verão, certo? Se eu inverter outono é primavera. Eu não posso inverter primavera com verão, não posso inverter inverno, inverno, não posso inverter verão, primavera. Outono, primavera eu até poderia. Mas qual que é o lance? Qual que é a segunda coisa importante que a imagem está mostrando? A imagem está mostrando que está incidindo muito mais sol no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno, ok? Beleza? Dava para fazer uma eliminação bem rápida, tirar a B, a letra a B e a D de jogo já, e só ficar para decidir entre a C e a E. E daí a imagem levaria a gente para C, ok? Ficou entendido como a gente agilizaria essa questão? Estações do hemisfério norte e hemisfério sul são invertidas, não esqueçam isso. Descer então. Bora aqui. Povos da megadiversidade para a questão 15 a 18. Essa prova parece estar mais carregada de texto em humanas, né? Deixa eu ver o horário. Vamos lá. Os conhecimentos e as práticas dos povos indígenas têm sido reconhecidos em fóruns internacionais, como ficou patente no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, criado em 88, e na plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, IPBES, na sigla em inglês, de 2012.
A arqueologia brasileira tem posto em evidência que o enriquecimento da cobertura e dos solos da floresta, as fertilíssimas terras pretas, é fruto das práticas de populações indígenas desde a era pré-colombina até hoje. E sabe-se agora que na Amazônia foram domesticadas dezenas de plantas, entre as quais a batata doce, mandioca, o cará, a abóbora, o amendoim e o cacau. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais são também provedores da diversidade das plantas agrícolas, a chamada agrobiodiversidade, fundamental para a segurança alimentar. Foi a falta de diversidade das variedades cultivadas de batata que levou à grande fome da Irlanda entre 45 e 49. Domesticada nos Andes, onde existem até hoje mais de 4 mil variedades com diferentes propriedades e resistência à doença, a batata se tornou no século XVIII a base da alimentação de boa parte da Europa, onde só poucas variedades, entretanto, foram selecionadas. Quando um fogo destruiu por vários anos seguidos as batatas plantadas na Irlanda, a fome causou a morte de 1 milhão de pessoas e a imigração de outras tantas. As plantas e seus inimigos, como os fungos, encontram-se em uma perpétua corrida armamentista. A cada novo ataque, as plantas desenvolvem novas defesas, num processo de coevolução que também ocorre devido a mudanças de outra natureza, como as climáticas. Povos indígenas e comunidades tradicionais mantêm por conta própria, por gosto e tradição, as variedades em cultivo e observam as novidades. É por isso que no Alto Rio Negro há mais de 100 variedades de mandioca, na região dos Caiapós, 56 variedades de batata doce, dos Canelas, 52 de favas, dos Cavaietes, 27 de amendoim, dos Guajapis, 17 de algodão, dos Baniuás, 78 de pimenta. Sem falar na diversidade de espécies em cada roçada e quintal. Para os Caiapós, bonito é um roçado com muita diversidade, pois os povos indígenas são mais do que selecionadores de variedades de uma mesma espécie, são de fato colecionadores. Então, de acordo com as pesquisas arqueológicas, está no texto, atribui-se as ações da população indígena. O que é atribuído a essas populações, as suas ações? Pelo amor de Deus, não são os incêndios na Amazônia, não acreditem no presidente. Enriquecimento do solo resultante de práticas tradicionais somando as férteis terras pretas. Exato. Está lá no segundo parágrafo. A arqueologia brasileira tem posto em evidência que o enriquecimento da cobertura dos solos das florestas, as fertilíssimas terras pretas, é fruto das práticas de populações indígenas, desde a era pré-colombiana até hoje. Perfeito. Letra D. O quarto parágrafo, já ali na questão 16, relata a grande reforma ocorrida na Irlanda entre 45 e 49. Esse relato, o aumento absurdo do arroz, é o seguinte. A gente teve uma alta do dólar. A alta do dólar é ruim para quem importa, mas ela é muito boa para quem exporta, certo? O grande produtor de arroz, nesse momento, é muito mais interessante para ele exportar do que importar, porque ele ganha muito mais dinheiro exportando. Então, o que que esse agricultor faz? Ele vende mais arroz para o mercado externo do que para o interno. Isso vai fazer com que menos arroz chegue ao mercado interno. O arroz do mercado interno vai subir de preço, porque a oferta vai diminuir. E como é um item de consumo diário, a alteração no preço vai ser perceptível rapidamente. Então, esse aumento absurdo do preço do arroz é porque os agricultores, especialmente os grandes agricultores, que são os que exportam, estão lucrando muito mais vendendo para fora nesse momento. Porque afinal eles estão vendendo ao mesmo preço para fora, só que tá entrando, o dólar está entrando mais caro. Então eles estão tirando mais reais da exportação. Então meio que a falta artificial de arroz no mercado do Brasil, porque tem arroz no campo, vem dessa opção que os grandes latifundiários fizeram de vender mais arroz no mercado externo. Lógico que tudo isso vem de uma questão do aumento de custo de vida e da inflação no Brasil, mas nesse momento a alta absurda do arroz tem a ver mais com isso, ok? Então, agora, 16, né? O quarto parágrafo relata a grande reforma ocorrida na Irlanda entre 45 e 49. Então, pessoal, quarto parágrafo, ele já deu a deixa para nós, certo? Esse relato, qual que é a ideia desse relato, a intenção dele?
Letra E, comprovar a importância da agrobiodiversidade para a segurança alimentar. Justamente essa função que ele cumpre. Ele está apontando aí de maneira bem clara que um dos grandes motivos da grande fome da Irlanda foi justamente a pouquíssima variedade de espécies de batata, o que leva o quê? A pouca biodiversidade e uma vulnerabilidade muito alta à doença, certo? Beleza, 16 foi essa. E a 17. De acordo com o texto, pode-se definir o processo de coevolução como o desenvolvimento de espécies por meio de. Então ele fala da coevolução aqui, ó, nesse pedacinho aqui destacado. Então como ele está definindo a coevolução aí? E aí, como ele está definindo coevolução? Justamente uma competição para superar essas ameaças externas, certo? Fechou, vamos para baixo. A 19 ali, ó. Segundo o geógrafo Paulo Roberto Moraes, entende-se por degradação dos solos a redução da qualidade desse recurso natural devido às ações naturais ou humanas. Percebe que a prova então está tendo um tema, né? Existem medidas que podem prevenir ou reverter a degradação dos solos. Entre elas, podemos citar corretamente. Então, o que pode prevenir ou reverter a degradação do solo, pessoal? E aí? Letra A, cultivar sempre a mesma espécie vegetal para continuar sua causa mais nutrientes. Não. Na verdade, isso é uma maneira muito fácil de desgastar o solo, certo? Se você está sempre cultivando o mesmo vegetal, você está sempre retirando o mesmo nutriente do solo. Então, essa é uma medida que, na verdade, ela age de maneira contrária à intenção de preservação do solo, tá? E aí?
Isso. Por que que esse plantio é diferente? É justamente para provocar essa renovação no solo, certo? É o método de rotação de cultura. Você planta um ano uma planta, no outro você planta outra, no terceiro você deixa aquele solo descansado, quase você volta com a planta número um, por exemplo. É mais complicado do que isso, mas funciona assim. E aí, qual delas ajuda, pelo menos, a prevenir ou reverter a degradação do solo? D. Plantar em curva de nível, uma técnica que consiste em cultivar seguindo as cotas altimétricas do relevo. Por que plantar em curva de nível ajuda? Porque ajuda a carregar nutrientes com as chuvas, certo? Ajuda a diminuir a erosão e você não está alterando o solo para plantação, você está aproveitando justamente do relevo dele. Então a letra D, plantar em curva de nível, técnica que consiste em cultivar seguindo cotas altimétricas do relevo. Ok? Muito bom. Letra D. Então, bora pegar aí a questão 28, né? Tem um texto, uma imagem de satélite, um texto. Um desenho de 4.200 anos, inscrito num túmulo, mostra a variedade de peixes que um dia habitaram o rio Nilo. Contudo, os pescadores que atualmente vivem na região do Grande Delta do Nilo retratam um panorama diferente. Quase metade dos peixes mostrados nos desenhos antigos não existe mais. Entre as razões para este fenômeno estão a construção da represa de Assuã, no sul do Egito, na década de 60, que afetou os ciclos do Nilo e a erosão na região do Delta, que permitiu o avanço do mar rio adentro, matando peixes de água doce. O mar que está avançando Nilo adentro é. Nath jogou a D ali, certo? Mediterrâneo, em cujas margens se constituiu o Império Romano. Mais alguém? Nath, está correto. É a letra D, certo? O Mediterrâneo, em cujas margens se constitui o Império Romano. Como essa represa foi construída, a vazão do Nilo diminuiu. E é justamente a grande vazão do Nilo que conseguia expulsar a água do Mediterrâneo para dentro do Mediterrâneo. Você encontrava água doce ainda entrando no oceano, ali na região do Delta. É que nem no Amazonas acontece. No Amazonas a gente tem regiões em que você está no mar ainda e você está encontrando água doce. Então, letra D, Mediterrâneo, cujas margens se constituiu o Império Romano, certo? Atenção que a questão fala do Egito, do Nilo, mas a resposta tem a ver com o Império Romano. Então, questão 31. O desaparecimento do Mar de Aral
Considerado o quarto maior lago do mundo, na Ásia Central, é uma das maiores catástrofes provocadas pelo homem no planeta. Em meados do século XX, para estimular o cultivo de algodão, políticas de irrigação agressivas implementadas pelos soviéticos transformaram 90% desse mar em um deserto em apenas 40 anos. O que antes eram 60 mil quilômetros quadrados de água com profundidade de 40 metros em alguns locais evaporou. Agora resta apenas 10% do lago. Os dois maiores rios da Ásia Central, que desaguavam no Mar do Aral, foram usados como fonte de irrigação dessa cultura pelas indústrias de algodão. Como o mar encolheu, os enormes volumes de pesticida e inseticida jogados no rio ao longo dos anos tornaram-se gradualmente mais concentrados e os peixes começaram a morrer. O clima também começou a mudar, a chuva parou, a grama secou, os pequenos lagos de água doce que existiam desapareceram, bem como os rebanhos de antílopes que costumavam vagar pela área. Marjan, uma mulher de 67 anos que vive na antiga cidade portuária de Aral, no Cazaquistão, tem saudades do tempo anterior ao mar se transformar em um deserto. De acordo com o texto, podemos afirmar corretamente que uma na letra B, certo? O que é ação antrópica? Só para ter certeza. Ação antrópica é a ação do ser humano. Antro vem de ser humano, homem. Antrópica é a ação do homem, certo? Então, justamente, o Mar de Aral está desaparecendo em função da ação do homem que teve início no século passado. Antropocentrismo, antropoceno, certo? Antropo é humano, é homem, antropos. Ok? Vamos para a 35. Em 1808, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado com a finalidade de aclimatar espécies vegetais provenientes de diversos lugares do mundo. Com isso, esperava-se criar condições para produzir bens apreciados na Europa. Hoje, essa instituição científica desenvolve pesquisas sobre a flora de áreas protegidas, contribuindo para a conservação ambiental. Sobre o contexto da criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1808, é correto mencionar que e aí? Exato. A transferência da corte de Portugal para o Brasil, quando o Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português. O Rio já existia, ele foi adaptado enquanto capital, certo? Vamos lá, 43, ó. A Indonésia, um dos países mais populosos do mundo, é também o segundo com maior biodiversidade do planeta. Neste país estão as Molucas, que ficaram conhecidas no passado como as Ilhas das Especiarias. Foi a partir delas que provavelmente se espalhou pelo mundo o cravo da Índia. Hoje, a ilha de Zanzíbar, que faz parte da Tanzânia, é a maior produtora mundial de cravo da Índia.
São grandes produtores também em Madagascar e a própria Indonésia. No Brasil, a Bahia é o principal produtor comercial do item. A cisânia alternativa que apresenta o processo histórico que pôs os lugares citados no texto em contato, ou seja, que colocou em contato Tanzânia, Madagascar, Indonésia, Brasil, certo? Manasê. Eu não sei se o Renan tá falando, é porque o negócio dele tá destacado, mas eu tô vendo que o microfone dele tá no mudo, então não sei se ele tá falando ou não. Mas isso, C, navegações ibéricas do século XV. Por que C? Se todas as especiarias são conhecidas já desde o século XII, XIII, pelo menos. Porque só com as navegações ibéricas o Brasil vai entrar nesse jogo. Fica atento, também fala aí Bahia, Brasil. O Brasil entrar no jogo só depois das grandes navegações. Vamos lá. Fechar a última aqui. Deixa eu ver qual que a gente... Vamos pegar 49. Para um homem europeu medieval, o referencial de todas as coisas era o sagrado, fenômeno comum de sociedades muito dependentes da natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e não controláveis. Isso gerava, compreensivelmente, um sentimento generalizado de insegurança. Temia-se pelo resultado quase sempre pobre das colheitas. Temia-se a presença frequente das epidemias que não se sabia combater. Desamparado diante de uma natureza frequentemente hostil, um indivíduo procurava as origens disso e as possíveis escapatórias no mundo do além. De acordo com o autor, é correto afirmar que... E aí, de acordo com o autor, o que é correto afirmar? D. Sensação de insegurança diante do inesperado fez com que as sociedades medievais buscassem a solução do sobrenatural. Correto. Tá correto, sim. Justamente esse sentimento de descontrole em relação à natureza leva à busca desse apoio no sobrenatural. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, então. Queria agradecer a vocês. Foi um ano atípico. A gente teve assim uma corrida pelo conteúdo e uma adaptação bem apressada ao ambiente online. A gente tentou trazer o máximo possível de conforto para vocês nesse ambiente online. Espero que a gente tenha conseguido. Eu não sei se a gente volta a se ver até a prova. Gostaria que sim. Então, desejar como é a minha última aula com vocês, provavelmente, eu vou desejar para vocês uma boa prova. Estudem, se preparem, não percam a cabeça no sentido de se sobrecarregarem, mas estudem bastante, foquem, façam exercícios. Sempre estejam dispostos a aprender algo novo. Então, pessoal, uma boa semana para vocês
E um bom ano e uma boa prova para todos. Um abraço, foi muito bom estar com vocês esse ano. Eu que agradeço, Luca. Obrigado. Ai, senhor. A gente envelhece rápido quando a gente é professor. Né? Andrei, Gabriel, Terli e Henrique Viega. Tchau, Melissa. Obrigado também. Bom ano para você. Obrigado para vocês, especialmente pela participação na aula, pessoal.